todos, eu sou a Carla do Astral em Movimento e eu vou falar um pouco agora sobre um dos textos que eu escrevi recentemente, que é sobre a história, se chama A História da História. Os meus textos, eles são um pouco longos e eu gostaria de oferecer também a parte do áudio para as pessoas que não têm assim, muita paciência de ler e preferem ouvir, certo? Então, a história, ela é um tema que muito levantado na atualidade, nesse momento de transição da civilização que nós estamos vivendo, né? E somente a busca da compreensão mais profunda dessa história é que pode nos trazer uma luz. Então, entender quem somos, de onde viemos, qual é a sequência que nos trouxe até aqui, né? A compreensão do que nós estamos vivendo é muito importante. Então, quem somos, né? É um dos argumentos mais levantados na oposição que a sociedade se encontra nesse momento, que a falta do conhecimento da história, da memória dos eventos que nós passamos, como eles estão se repetindo nos tempos atuais. Claro que o conhecimento é relevante, ele é fundamental para a evolução do indivíduo, da coletividade, mas por que esse motivo não está ecoando como razão? Então, a cultura que está em xeque agora, por ela estar mostrando um passado que as pessoas não querem entender, elas querem excluir isso, elas estão tentando reescrever as mesmas linhas, tentando validar os mesmos erros. Então, onde está o problema? Então, para começar a compreender tudo isso, a gente precisa primeiro sair do óbvio, né? E se é para enaltecer a história como a grande salvadora, nós temos que cavar muito mais fundo nesse conhecimento e no conceito sobre a nossa formação. O papel da astrologia sideral, ela não é simplesmente descrever pessoas, eventos, né, sobre a ótica de um caráter estelar, planetário. Isso daí é muito limitante, né? Então, mas apresentar uma visão cósmica sobre a realidade, sobre o que nós vivemos, né? Porque essa tentativa de guiar o mundo e o ser humano apenas pelo reflexo material da vida, sem considerar que nós fazemos parte de todo um contexto energético, espiritual, é perder tempo, né? É viver uma frustração, uma infelicidade, porque nós, além de não encontrarmos as respostas, o conhecimento limitado, ele não ecoa como razão. É claro, o conhecimento, ele é muito importante, e para entender o presente, se chegar ao futuro, a gente precisa dele para entender esse passado, mas não há 50, 100, 500 anos, mas milhares de anos, porque além dos mitos gregos, além dos sumérios, vamos para o início dos ciclos da civilização humana que nós estamos rompendo agora, para que o futuro venha na consciência correta. Então, eles dizem que a civilização tem 5.000 anos, não é verdade, já tem provas científicas disso, certo? Com os Vedas, que são a civilização mais antiga, que tem os escritos mais antigos já registrados, isso é comprovado cientificamente, com carbono 14, toda a tecnologia que nós temos hoje, né? Então ela descreve os ciclos da humanidade com dezenas de milhares de anos, né? Então os cataclismas aconteceram, a civilização sempre conseguiu se reerguer novamente, se organizar novamente, e a compreensão disso que neste momento é fundamental, certo? Eu tenho 35 anos de estudos com astrologia, e o que eu aprendi sobre o futuro é que ele tem duas faces. Uma é sempre o resultado de um trabalho pela decisão persistente de um indivíduo.
quando ele decide, tem um foco, tem uma meta e quer alguma coisa, seja ela qual for, e ele se dedica a isso, ele vai encontrar, certo? E de mistérios que o universo nos guarda que não podemos revelar. Porque o arbítrio, a liberdade de escolha, é o maior direito do ser humano. E nada pode interferir com isso. Então, o papel do astrólogo é incentivar as qualidades da pessoa para que ela, imbuída desse conhecimento maior sobre si, a sua origem, o seu potencial, ela consiga, né, ampliar a sua consciência e fazer escolhas melhores, adequadas ao seu ciclo energético. O futuro, então, se constrói da harmonia ou da desarmonia, certo? Entre pessoas que se conectam por terem características semelhantes. O plano cósmico, ele abre as energias, ele influencia, mas ele não determina o futuro de ninguém. Quando uma pessoa está decidida, ela está. E esse poder, que é tão difícil da maioria das pessoas aceitarem qualquer armadilha, né? Quando a pessoa não aceita a forma desse poder nela mesma, em decidir, ela não acredita que ela é capaz de construir por si só. Então ela necessita de alguma coisa que cumpra esse papel. Seja na figura de um pai, de um patrão, de um político, de um Deus, a figura de poder, sendo boa ou não, acaba satisfazendo. Mesmo que ela subjugue, mesmo que ela cause dor, porque elas não se consideram capazes de determinar as suas ações sem essa dependência. Então, viram um campo aberto para quando o poder, quando ele não é bom, ele arrasta esse número de pessoas, né? Então, voltando aos Vedas, né? Na descrição que eles têm sobre os ciclos da civilização, sobre as eras, né? Nós estamos há 5.000 anos na era de Kali Yuga, que é a idade do ferro, a idade do sofrimento, da ilusão. Então eles contam que essa era, ela iniciou com uma gigantesca guerra. E embora ela tenha sido vencida, a consequência dessa guerra é que nós temos do que eu quero principalmente falar aqui. Porque assim, naquele tempo eles descrevem que surgiram, né, não se sabe de onde, tem até historiadores que tentam levantar isso daí, mas ainda é um mistério, né? Só se sabem que eles surgiram, né? Então eles surgiram, eles eram chamados pelos Vedas dos opositores do conhecimento, certo? Eles não aceitavam o conhecimento, eles eram defensores da raça pura, certo? Da raça ariana. Eles traziam o símbolo da suástica, porque o símbolo da suástica, ele não foi criado pelo Hitler, ele se apropriou intencionalmente desse símbolo para a campanha dele, certo? Ele sempre foi cercado ali de esotéricos, pesquisadores, para alimentar aquela forma de manipulação dele, não somente física, mas no campo energético. Sabia que isso era importante, né, sobre as pessoas, então ele se apropriou de tudo isso. Então esses oponentes do conhecimento, né, defensores dessa raça pura, eles se impuseram na Índia e foram derrotados, né? E os remanescentes que foram expulsos, eles vieram para onde? Para o Ocidente, certo? Então nós somos herdeiros dessa civilização antivédica, dessa civilização anticonhecimento. Nós estamos conectados a tudo o que eles representam. Então, a invasão ariana, ela é muito mais antiga do que nós pensamos. E desde lá, eles surgem de tempos em tempos e sempre com o mesmo objetivo, que é a dominação, criar o caos, destruir os oponentes, todos os que não representam a raça pura ou ariana. Eles são defensores diretos do conhecimento, que eles sabem que é uma coisa que pode derrubá-los. Então, toda manipulação
sobre a história original, desde sempre, desde que eles vieram para cá, nós somos vítimas disso. Então, quando eles saíram da Índia, eles migraram para o Egito, né? Mas eles não conseguiram se assentar no restante da África, porque ela contava nesse tempo com uma força protetora dos guardiões, né? Eles tinham nessa época os seus deuses, né? Vivos com eles. Por isso existe neles um ódio muito grande pela raça negra, tudo que ela representa. Até hoje eles tentam demonizar a sua religião, porque eles temem os orixás, certo? E depois eles foram para a Europa. Primeiro foram para a Itália, depois para a Inglaterra. E há poucos anos, inclusive os cientistas, eu acompanho tudo isso, né? Os cientistas provaram que o DNA dos habitantes europeus, principalmente os ingleses, é egípcio. Então, nós vimos a dominação do Império Romano, o que ela causou ao mundo. Depois, com a Inglaterra, os pontos de fascismo, né, vamos chamar de nazismo, né, na Europa, na época do Hitler, em todos os lugares, até aqui no Brasil, né? Então, nós vimos essa dominação e com a Inglaterra, a gente vê os efeitos do que nós sofremos até hoje. Então, o comando atual é com eles, né? Então, eles, os Estados Unidos, como o seu, vamos dizer assim, o seu filhote, né, de império, né, que é comandado por eles, né? Todas as outras regiões aonde eles também colonizaram, né, barbaramente, né? A Inglaterra foi uma das colonizações mais bárbaras da história, né? O que eles fizeram, até nos arredores deles ali, com a Irlanda, com a Escócia, né? Então, as guerras, o que eles trazem? Guerras, epidemias, envenenamento dos alimentos por agrotóxicos, as nanopartículas de alumínio com os chemtrails, né? O mal que isso faz, que já está provado, as religiões fundamentalistas evangélicas, né? São algumas das criações do show de horrores deles. Eles comandam a maçonaria, né? Eles são todos da maçonaria, e desde lá as principais igrejas evangélicas, os principais, maiores meios de comunicação do planeta. E claro, a indústria farmacêutica, sem contar o HAARP, né, que o HAARP já é muito denunciado. Pela Rússia, principalmente, que são os seus inimigos diretos, são os inimigos diretos dessa cúpula, né? Porque a sociedade deles não é mais secreta, certo? Já foi muito exposta, muito denunciada, principalmente pelos países comunistas, né? Então, as palavras, né, as coisas que eles se esforçam sempre ao máximo para denegrir, para destruir o mundo, primeiro é o comunismo, porque estão lá os seus inimigos, certo? Os negros, porque são os povos que eles nunca conseguiram dominar, então eles tratam, eles fazem a desgraça física deles, né, no material. É o que eles fazem até hoje. As religiões de matriz africana, porque são guias, são fontes de energia que também pode combatê-los, né? Então, o que acontece, né? Dentro desses objetivos que eles proliferam, que sempre é o mesmo teatro, né? Como que a gente lida com essa manipulação, com essa dominação, com essa destruição, né? Nós temos que ter em mente que a forma de libertar, de nos libertarmos disso, de combatermos, de destruirmos esse mal, ele começa dentro de nós, não por um princípio bonzinho, religioso, esotérico, porque a fonte de energia de um ser, quando ele procura essa evolução pessoal e ele consequentemente vai trazer isso ao seu redor, isso para eles é
assim, é um inimigo muito em potencial. Vocês vejam um exemplo do Gandhi, certo? O Gandhi foi um dos maiores avatares que chegaram na Terra, certo? Dos modernos, né? Gandhi, Martin Luther King, muitos, né? Que enfrentaram esse poder com tanta coragem. Ele criou um movimento de resistência sem precedentes. Ele deixou para nós palavras de muita luz. Ele disse o seguinte: o que adianta a paz econômica entre as nações se nós perdemos o conhecimento original? De que adianta consertar todos os problemas se estivermos errados em relação a Deus? Certo? Então, nós chegamos no momento de acordar dessa matriz falsa, né, que nos rodeia. Porque se a gente não entender a raiz profunda disso, nós vamos sempre permitir essa entrada, nós vamos sempre continuar dentro da manipulação dessa energia, certo? Então tem que ser rompido, né? A gente precisa de um novo movimento iluminista que conecte a nossa origem, que permita-nos uma realidade melhor. Então, o enfrentamento físico não é a solução, certo? Essa é a solução menos inteligente. Por quê? Eles são fortes, eles comandam essa força com armas e muito bem conhecidas, né? Então, as armas do bom e do bem, elas são muito mais poderosas e eles não conseguem combater, certo? É a inteligência, a criatividade e a alegria da alma desperta. Esse é o escudo invencível. Eles tentam dominar pelo terror, para despertar raiva, a indignação, porque eles querem destruir tudo que pode combatê-los de verdade, que é o conhecimento, que é a arte, que é o espírito alegre e principalmente a juventude, que assim, o espírito jovem, especialmente os jovens de hoje, porque assim, como nós estamos nesse movimento de transição, então o número de almas evoluídas, né, que já vem intuitivamente instruídas a combatê-los, né? Para eles é como se fosse um exército com uma bomba atômica, né? Então eles vão diretamente com eles, cortando o conhecimento e até a parte física mesmo. Então, na questão do conhecimento, vocês veem nas ditaduras, eles dão preferência para as pessoas jovens, certo? Eles vão diretamente nelas, para que aquilo não evolua, eles querem impedir, mas nunca conseguem, né? Eles sempre perdem no fim. Então, não é por coincidência que aqui no nosso país nós perdemos 2 importantes museus em tão pouco tempo. Então, a memória do Brasil queimou numa forma de alerta, porque a realidade material nada mais é do que um reflexo da verdade cósmica, que tentou nos alertar, que tentou nos avisar, a nossa memória vai se perder, nós estamos em perigo, certo? Então o fogo, ele sempre traz uma forma espiritual de sinal, tá? Então, sair dessa matrix, dessa manipulação, ela começa no ser humano, começar a estabelecer quais são os seus objetivos. Tudo isso tem que ser revisado, porque assim, quando a gente se dá conta de que 99% das coisas que nós vivemos são manipuladas, a gente tem que rever todos os conceitos, todos os objetivos. Então, para que levantamos e saímos todos os dias de casa? A gente tem que romper tudo que nós possivelmente estamos dando vazão a eles e alimentando também isso sem perceber, certo? Então, assim, consumir os itens que nós sabemos hoje, o mundo com a tecnologia serve para isso também, né? Para que a gente tenha esse conhecimento de quem são os apoiadores desse mal, né? Então, assim, primeiro parar de consumi-los, né? Parar de dar dinheiro para eles, porque é disso que eles vivem, certo? As suas fontes de manipulação, as formas de horror, nós temos que também combater. Vocês sabem que eles comandam também por ondas eletromagnéticas. Por isso que essa campanha
de fake news não é nem tanto a notícia, certo? É a onda eletromagnética que se instala com muita facilidade nas pessoas de pouco conhecimento, certo? Então, romper essa matrix, ver menos televisão possível, certo? Utilizar as coisas. E assim, o desenvolvimento do conhecimento, ela também funciona como um escudo, certo? Então, dentro dessa formação de novos objetivos, de compreender qual é o futuro que você espera encontrar, o que você faz para estar se aprimorando. Esse é o primeiro ponto, né? E assim, o principal que eu falo há muitos anos, né, desde que eu comecei a compreender essa mudança de ciclo, em 2012, certo? No começo de 2013, quando nós começamos as verdadeiras revoluções de oposições sociais, uns chamam de primavera, outros de não sei o quê. Então, assim, é toda essa energia que começou a se juntar, né? Porque são forças do bem que se firmaram muito aqui na Terra, junto das pessoas, para que elas despertassem, para que elas começassem a desenvolver essa luz para ajudar os outros, né? Porque já sabiam que era o momento novamente do crescimento desse domínio, dessa invasão, né, desse nazismo sobre a Terra, certo? Então, sair disso, o primeiro ponto é a integridade. Isso que eu falo há muito tempo, integridade. Integridade é você buscar em todas as suas atitudes, pensamentos, no aspecto ético, moral, o bom, o ser o bem, certo? Ter bondade, compaixão, amor ao próximo. Não cabe mais ser bom, mas um pouco mal. Não existe bom, um pouco mal. É bom ou não é, certo? Não existe só ter algum preconceito e não ter outros. Não existe. A pessoa que tem um preconceito, meio preconceito que seja, ela tem todos, certo? Então, assim, é abolir todas as formas de preconceito, tudo que afaste da integridade. Então, assim, a ética e a moral, ela tem que ser impecável. Porque um ser verdadeiramente nobre, ele enfrenta qualquer situação. Nada derruba uma pessoa dessa. A sociedade, infelizmente, ela foi educada, né, por eles para ser consumista, egoísta, invejosa e hedonista. Então, ela quer acumular coisas, ela só pensa nela, no círculo dela, ela quer o que o outro tem, o que ela não tem capacidade de ter, né? E só busca o prazer mais nada. É uma descontente no trabalho, sempre busca o que? Ser admirada. A gente vê a onda das selfies, é uma coisa doentia aquilo, né? Então essa pessoa quer ser admirada de todo jeito. A rede social, ela vira um ponto de loucura nisso, né? Então ela fica presa na tecnologia, totalmente presa na tecnologia. E quanto mais essa tecnologia avança, menos ela evolui. E o pior de tudo isso é que cria os filhos do mesmo jeito, certo? Para serem admirados e não úteis ao mundo. Isso são palavras de Krishna, não são minhas, né? O Krishna, ele foi quem destruiu essa civilização horrorosa, né? Que, quando surgiu na Índia, e ele deixou essas palavras. Ele falou assim: o problema da humanidade é que ela cria os filhos para serem admirados e não úteis ao mundo. Palavras de 5.000 anos atrás até hoje funcionam, certo? Então, se a humanidade não estivesse dessa forma, principalmente no Brasil, gente, será que essa invasão viria nos atormentar aqui? Não. Então, e será que desse jeito o plano cósmico vai enviar novamente um avatar para aqui para ajudar a gente? Para quê? Para ser sacrificado? Não. Então, a nossa responsabilidade nesse momento é crescer como seres humanos,
certo? E esse crescimento trazer essas outras pessoas para nós. Por quê? Essa manipulação, a maioria das pessoas, a verdade é que essa maioria das pessoas não são ruins. Elas estão sendo realmente enganadas, elas não são más pessoas. Elas não entendem, elas entendem, o problema delas é não entender a importância da integridade. Então, quando ela começar a ver isso nos outros seres ao redor dela, ela vai sair, ela vai ver o quanto a integridade é importante e ela vai se incomodar em ficar na presença do que não seja íntegro. Porque o que nós estamos vendo é que a falta da integridade não está sendo levada como importante. Que é o maior problema dessa divisão é a dificuldade em não compreender como importante a falta da integridade, certo? Então, quando os seres que estão dentro dessa luz, que compreendem, crescem, né? E assim, dentro desse conceito não só da integridade, mas que na compreensão de que nós existimos para servir, para compreender e ensinar, então nós vamos ter uma fonte de tolerância e de amor que também vai trazer essas pessoas. Porque a forma do mal, ela tem dois efeitos colaterais positivos, certo? O primeiro, os bons, eles de tão indignados, eles acendem uma luz maior e vão para a integridade, eles vão para realmente o plano do bom. O segundo ponto é que quando o mal toma o poder, ele vai acabar por unir aqueles que ainda são bons, que estavam do outro lado, por eles buscarem uma integridade através das pessoas que estão na luz, certo? Então, ao invés de nos preocuparmos com os defeitos dos políticos, porque o político, assim, invariavelmente, ele é um poço de defeitos. Então, essa transição, ela vai servir também para mudar esse quadro. Não é possível mais ser dessa maneira, porque ali já não existe mais uma questão de luta de opiniões, ali é um covil, realmente, assim, todos roubam, eles se apoiam, eles montam uma frente apoiada por juristas, certo? Por esse poder legislativo que corrobora com tudo isso. Então, ao invés de nos preocuparmos com os defeitos deles, vamos vencer os nossos próprios defeitos, certo? Porque será que a gente está aqui para acumular objetos? Não. Então a vida, ela é composta de muitas coisas, de vitórias, de fracassos, de alegrias, de tristezas, porque não tem como subtrair os obstáculos, certo? Sempre vamos enfrentar problemas na vida, a gente nasce também para resolver tudo isso. Então, ao invés de nos preocuparmos em ter um futuro melhor, certo? Vamos nos concentrar em enfrentar a vida com dignidade. Aí sim vamos poder dizer que o futuro vai ser muito bom. Porque o grande segredo do tempo é que você sempre vai se encontrar com os seus desejos, com as suas aspirações, quando você consegue tirar de si todos os dias o seu melhor. Então, esse é o texto de hoje, a história da história. E agora eu vou começar a colocar alguns áudios para vocês. Abraços estelares, muito obrigada.